damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há mais de 12 anos vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para a discussão do que é o poder através daqueles que detêm o poder nas mais variadas áreas, política, econômica, esportiva, jurídica, e com isto dando uma visão daqueles que detêm o poder em determinados segmentos para o telespectador brasileiro de como é que o poder existe no Brasil e como ele é exercido. Nós temos hoje a presença de um eminente professor de Direito, que é o professor Kaiser Moraes Júnior, e que, enfim, numa gentileza muito grande ao lado de William Douglas e do Porto, professor José Roberto Porto, fizeram um livro em minha homenagem, analisando direito, economia e filosofia, com um número enorme de professores de direito de todo o Brasil. Esse livro foi lançado no Conselho Superior de Direito da FEComércio, com a presença e a palestra do senador Girão, que é um eminente senador do Ceará, que tem se caracterizado pela luta de defesa da vida e pela responsabilidade e prerrogativa do Senado perante os outros poderes. E aqui estou na presença de um dos três coordenadores do livro. Eu fui homenageado e fiquei muito sem graça de receber uma homenagem desse nível e com um livro da qualidade que eu mostro aqui, que é o livro como ele foi publicado, os senhores veem pela capa o número de autores que participaram, professores do todo o Brasil. Eu passo a palavra para que o mestre Kaiser fale porque ela teve a ideia e a razão e como conseguiu tantos autores de prestígio para escrever sobre esse livro de direito, de economia e de filosofia, que de rigor são as três áreas onde eu mais atuo profissionalmente desde formado. Caríssimo Kaiser, alegria de ter no meu programa, que esse ano já realmente ultrapassou 12 anos na Rede Vida. Eu gostaria que falasse um pouco sobre o livro cujo lançamento foi no dia 15 de março, no Conselho Superior de Direito e Comércio, com a palestra do senador Girão. Primeiro, doutor Ives, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. O senhor, como sempre, solidário e nos ceder esse espaço para divulgar esse livro, que já é um sucesso, né? Esse programa que eu sou ouvinte, né? Então queria cumprimentar todos os ouvintes. E, na verdade, essa ideia nasceu como, doutor Ives? Como um aluno do senhor, né? Ávido ouvinte das suas aulas, né? Pelo Instagram, pelas redes sociais. Mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente percebendo esse cenário político no Brasil muito efervescente, polarizado, e percebendo que alguns juristas se esquivando da sua responsabilidade, né, diante de algumas decisões judiciais, né, dos nossos tribunais superiores, que independente do viés ideológico, doutor Ives, independente se é de esquerda ou de direita, tem ferido frontalmente a Constituição e atacado, né, o direito sagrado da ampla defesa, do contraditório, né, entre outras questões, como também a advocacia vem sendo atacada, né, muitas vezes desrespeitada pelos excessos que os tribunais ao redor do nosso país vem praticando. E, nesse momento, eu percebendo, inclusive, também a mídia muito direcionada para um viés, e muitos poucos juristas falando, né, de questões que são gravíssimas e que hoje você fica silente, isso tem uma repercussão na história, né? Isso acaba atrapalhando quem está na ponta. Como o senhor sabe, além da minha vida acadêmica, eu sou advogado militante
Então a gente começa a perceber o fruto dessas posturas dos tribunais superiores reverberando nos tribunais de segunda instância e no juiz de piso, né? Dificultando, né, a vida do advogado, que, sobretudo, é um representante, né? Ele representa a parte. E a gente tem, nós somos os guardiões, né, em última instância, do direito de defesa. Se você ataca, né, cessa a voz da advocacia, você cessa o direito de defesa, independente de quem quer que esteja, de qualquer lado que esteja. E aí, percebendo que muitos juristas se esquivando, quando a gente olha para o doutor Ives, um homem, né, capaz, uma mente brilhante, isso é verdade, doutor Ives, coragem, mas com conteúdo, sem radicalismo, sem ponderações, mas uma opinião sóbria. Eu falei, nada mais do que homenagear em vida um verdadeiro jurista, né, que de fato contribuiu com muitas obras em diversos campos, né, do direito, da economia, da filosofia, doutor honoris causa em várias universidades, diversos livros publicados no mundo afora, um verdadeiro jurista. Falei, por que não homenageá-lo? A gente no direito às vezes tem a mania, né, de fazer homenagem póstuma. Assim, sinceramente, é bonito, mas já passou, né? E como e aí eu atribuo a graça divina, né? Eu falei, gente, a gente precisamos fazer uma justa homenagem ao Dr. Ives. Ele é uma mente hoje que se posiciona, né, de maneira muito sóbria, muito capaz, com conteúdo, e é inimaginável que esse livro, a gente precisa homenageá-lo, é uma resposta, né, que alguns outros autores, outros membros do Poder Judiciário, outros operadores do direito, também concordam com o senhor. E aí nasceu essa ideia. Rapidamente liguei para o meu amigo esmagador William Douglas, falei, doutor William, tem uma ideia, eu não sei se você vai topar, é um pouco arriscado. Falei, quero criar, acho que a gente precisa coordenar uma obra em homenagem ao doutor Ives. Primeiro que ele é um jurista, e como é minha área de formação, né, de atuação área tributária, eu falei, é inimaginável que a gente não consiga fazer isso. E ao longo do caminho, o José Roberto Melo Porto, né, que é meu vizinho, defensor público atuante, professor, pós-doutor pela UERJ, falei, ó, vamos nessa toada. E aí eu tive a grata surpresa, nós conseguimos reunir mais de 50 autores, né? Tivemos o presidente da OAB do Rio de Janeiro apresentou a obra, o seu filho, doutor Ives, né, doutor Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do TST, prefaciou a obra. Tivemos o artigo da doutora Ângela também. Então, uma obra linda, uma homenagem mais do que devida ao doutor. E conseguimos reunir esses autores. Não conseguimos mais, realmente, porque a editora tinha prazo, senão acho que chegaria aí umas 100 autores. E foi muito fácil, doutor Ives. O senhor uma pessoa, além de um jurista brilhante, é uma pessoa querida, amável. Eu tive um pronto retorno de vários autores, muitos não puderam, mas retornaram agradecendo, carinho, uma lembrança. E tivemos pessoas da altura de Modesto Carvalhosa, o ministro Nelson Jobim, Marcos Trojo, que foi ex-presidente do BID, gente da melhor qualidade, né? Paulo de Barros de Carvalho, professor da PUC de São Paulo, professor da área tributária, uma infinidade de autores aqui, assim, eu vou pecar, porque eu não vou conseguir citar todos, mas a gente tem aí Fábio Lhô Coelho, assim, e autores de diversas ramos, de diversas áreas do direito, né? O que abrilhantou muito essa obra, e assim, percebemos no lançamento, com a palestra do senador, que foi um sucesso. Né? É uma obra que vai marcar, né? E também registrar, acho que na verdade, é um reconhecimento da sua trajetória, doutor, e pela sua honestidade intelectual, pela honestidade, pela coragem de se posicionar num tempo, né, hoje, onde as pessoas são canceladas, onde as pessoas são cortadas, onde a gente tem uma mídia que é muito direcionada. Essa obra eu tive, na verdade, eu fui um felizardo, uma honra de poder coordená-la junto com os demais em sua homenagem. Meu caro Kaiser, é evidente que eu fiquei muito feliz com essa homenagem. É evidente que eu não sou nada disso, sou apenas um advogado esforçado, um advogado há 67 anos e um professor há 60 anos. Mas o que realmente me sensibilizou não só os grandes amigos, os grandes juristas,
que conseguiram, os 3 coordenadores, todos professores, todos com obras publicadas e com programas, inclusive, de formação de direito, que sensibilizou muito você, o Porto, o William Douglas. eh, mas o dado que realmente me sensibiliza sobremaneira, a homenagem acho que foi muito mais do que eu merecia, mas é aquilo que eu sempre me bati e que vocês conseguiram, que o advogado ele tem que ter sólidos conhecimentos de economia e de filosofia. Sim, Filosofia para ter uma visão de justiça real e de economia, porque, de rigor, as nações evoluem se tem ou não tem condições econômicas, e o direito, evidentemente, acompanha, dando ou não estabilidade em função disso. São 3 matérias de academias que eu participo, nas 3 áreas, e que os amigos, com muita amizade, fraternidade, demonstração de carinho por um velho de 89 anos, é uma mente brilhante. tiveram a gentileza e que, enfim, lançaram aqui em São Paulo, no Conselho Superior de Direito, e com a presença do senador Girão, um dos homens mais corajosos que temos Sim, no Senado Federal, realmente me sensibilizou. E vamos conversar um pouco sobre o livro, Mestre Kaiser, no segundo bloco do nosso programa, isso, porque como o perfeito. tempo é um inimigo do nosso programa, a todo momento nós estamos sinalizados pelos nossos câmaras que esse bloco está terminando. Vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos dentro de 3 minutos. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o eminente professor Kaiser Mota Lúcio de Moraes Júnior, e que é coordenador desse livro, Direito, Economia e Filosofia, feito em minha homenagem, me sensibilizou sobremaneira receber de jovens e brilhantes profissionais esta homenagem aos 89 anos é algo que, enfim, alegra a qualquer pessoa e a mim principalmente. Foram as 3 áreas de minha atuação profissional, sendo que continuo atuando, apesar da idade, em todas elas. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro ao nosso entrevistado. Esse livro Obrigado. é um livro prefaciado, ou melhor, com conferência inaugural de Humberto Ávila, sob minha coordenação, Direito Tributário e Delitos Penais, mostrando a relação entre o direito tributário e o direito penal, principalmente após o momento em que, a partir de 64, passamos a ter uma lei penal punindo aqueles que viessem sonegar tributos. Meu caro professor Kaiser, mestre Kaiser, gostaria que falasse um pouco sobre a idealização da obra e na sua contextura, isto é, filosofia, economia, direito, uma forma como pessoas foram eh, contactadas para redigir, ou mesmo falar de um ou de outro em especial que tenham escrito para a obra, para os nossos telespectadores perceberem a importância da obra. Isso. Doutor Ives, de fato, ela é uma obra em homenagem ao senhor, mas ela também tem consistência, né? Nós temos aqui um time de primeira, né, de autores que escreveram essa obra. E nós fizemos um corte epistemológico, né? Fizemos um corte metodológico para a gente. E aí a gente buscou explicar a esses autores que o interessante é que todos eles escrevessem debaixo de marcos teóricos, direito, economia e filosofia. E a gente tentou integrar isso. Óbvio que é um esforço acadêmico, intelectual, né? Difícil, porque são matérias, embora elas são interdisciplinares, são campos muito próprios, né? A filosofia e o direito tem uma sinergia grande, a economia também, mas assim é natural que o autor tenda para um lado. Mas eu acho que a obra ficou plural, mas com um bom marco teórico. Por exemplo, tem obras aqui
interessantíssimas, né? Por exemplo, obviamente, como o senhor também é da área tributária, muitos autores escreveram no campo tributário. Então, assim, acho que também, para aquele leitor ávido da área fiscal, da área tributária, é um prato cheio. Você vai ter autores aqui, Paulo de Barro de Carvalho, Fabiana Del Ponte Tomé, Eduardo Maneira, uma série de Manares, autores, Gustavo Ares, o Gustavo Brigagão, que também é uma autoridade no direito tributário. Então, assim, tem direito financeiro, que é o José Maurício Conte, professor da USP. Então, assim, é realmente um prato cheio, tá? E aqui tem algumas obras muito interessantes. Por exemplo, o próprio Bichara, o advogado, inclusive exatamente. procurador Grande federal, advogado. grande advogado, escreve sobre ICMS, né? Ele faz uma análise de um julgado específico a respeito de ICMS. Temos o aí que como olha como que a obra ficou bonita e plural, é aí que é bacana. Tivemos, por exemplo, o ministro Nelson Jubim fazendo uma interlocução filosófica entre justiça e banco, né? Então é um prato cheio, né? É, Teve uma obra também um artigo muito bacana, que foi do professor Tiago Rafael Vieira, que escreve sobre liberdade religiosa. Os próprios escritos do Marco Trojo, que fala dos ideais, né, da liberdade econômica, um pouquinho aí bem focado no campo econômico, na economia. Tá? Então, de fato, você vai ter uma riqueza aqui de assuntos. Tá? Sempre, qual foi o nosso cuidado, né, na construção dessa obra? É, como o senhor sempre escreveu, né, nesses campos, dessas ciências, que a gente tivesse uma ligação com esses campos. Então, todos os autores, né, tiveram uma liberdade para escrever. A gente não delimitou exatamente o tema, mas fizemos questão, né, no crivo, inclusive, da editora, que todos passassem pelo direito, pela filosofia. É um chapéu bem largo, mas que passassem por eles. Então, existe uma riqueza de assuntos na obra impressionante. Por exemplo, a própria Janena Pascoal, professora da USP, né, ex-deputada estadual, ex-deputada, né, escreveu um artigo sobre a questão política efervescente desse momento. Então, assim, há contribuições dos mais variados tipos. Eu acho que quem for adquirir a obra e vai ter ali, na verdade, fazendo aí uma analogia com a gastronomia, vai se debruçar ali né? Na verdade, vai ter à sua disposição uma série de refeições intelectuais dos mais variados gostos, né? E dos mais variados ramos do direito. Então, assim, acho que é uma obra profícua que vai acrescentar e, assim, você vai ter contato com autores de ponta, né? Acho que o grande bacana, né? A grande contribuição dessa obra é reconhecer, né, o papel do Dr. Ives como jurista, mas a gente ganha, né, vem a reboque uma série de artigos com os mais variados temas. Inclusive, tem um autor que eu sou muito caro, que eu gosto, né, que é o José Roberto de Castro Neves, que é um escritor, né, tem uma série de livros escritos, né, o Advogado do Século XXI, enfim, os advogados salvaram a humanidade, assim, uma série de livros bacanas. Ele, por exemplo, escreve o direito como educador, né? Coloca ali o direito, a ciência jurídica como um norteador da educação. Também um artigo muito interessante. Então, acho que a obra tem muito para contribuir com quem quer que for absorvê-la, professor. Meu Acho que caro, é interessante que eu também, no momento que eu recebi, fiquei muito sensibilizado eu ver a qualidade dos autores e, ao mesmo tempo, a temática extremamente atual, entende? Que a obra foi publicada pela editora Foco, não é? isso, Todos os trabalhos de uma grande atualidade. Hoje nós temos um direito em permanente mutação. Nós sim, temos a sociedade em permanente mutação. O papel dos tribunais também em permanente mutação. E ainda recentemente, em dois programas anteriores a esse programa que eu fiz, que eu estou fazendo com um amigo, com o ministro Marco Aurélio e com o deputado Ricardo Salles, os sim, dois mostrando um certo desconforto com a invasão de competência, sim, principalmente do Poder Judiciário, em sim, relação concordo. aos outros poderes. Então, há necessidade de uma reflexão mais profunda sobre o direito real,
através de professores, daqueles que fazem a dogmática jurídica, para que se estudie. No livro, o que eu senti é que conseguiram os três coordenadores colocar uma gama mais variada de autores nos mais variados campos do direito, da economia e da filosofia, tendo alguns, por exemplo, Nelson Jobim, Marcos Troios, são meus confrades na Academia Internacional de Direito e Economia, e que tem a sensação que o livro é um livro de extrema atualidade. De tal maneira Sim. que eu tenho que realmente cumprimentar e até com um certo constrangimento que um livro tão bom tenha sido dedicado a um velho professor de 89 anos. Mas eu Não, gostaria, nesse final de programa, fazer uma pergunta ao amigo que eu fiz ao deputado Ricardo Salles e ao ministro Marco Aurélio de Mello. É, tem o amigo esperança de que nós voltamos a ter no Supremo Tribunal Federal, cuja performance de todos os ministros eu os admiro muito, são grandes sim. juristas, mas que voltem a ser aquilo que era o Supremo do Moreira Alves, do Cordeiro Guerra, Serenei Sanches, em frente a legisladores negativos, não legisladores positivos. Como o amigo vê esta última colocação antes de Isso. findar o programa? Doutor Ives, uma pergunta difícil, né? Assim, eu espero que sim, né? Assim, nesse momento, da forma que o STF está composto, eu confesso que não tem muita esperança, né? Acho que a gente precisa pensar em alguns modelos. Por exemplo, nós temos hoje muitos ministros novos, a exemplo do Zanin, Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, e esse modelo que a gente se encontra hoje, ele é um modelo um pouco complicado, porque você engessa ali o tribunal assim, tem sido evidente assim, para mim, já passou há muito tempo de ativismo judicial. Para mim, é uma interferência clara do judiciário nos demais poderes. Tá? A exemplo, uma coisa singela que simboliza isso, doutor Ives. Por exemplo, tivemos o carnaval agora e o Barroso, como presidente do STF, vai nas redes sociais usando as redes sociais do órgão, né, do Supremo Tribunal Federal, fazendo na verdade, conclamando a população a usar, tomar cuidado no carnaval, a usar métodos contraceptivos, aquela coisa toda. Assim, eu queria entender por que o ministro do STF vai a público para fazer uma campanha política. Né? A verdade é uma campanha política. E, embora não haja nenhuma legislação própria, uma obrigação ex lege, mas para mim, na minha formação, né, eu sou formado pela FRJ, a antiga Faculdade Nacional de Direito, para mim, juiz fala nos autos. De fato, eu não estou falando que tem que regulamentar isso, mas precisa de um mínimo de fiscalização e honestidade, porque, a bem da verdade, os ministros estão fazendo o que querem. Assim, eles têm uma função pública. Então, assim, a gente vive um momento delicado e assim, para mudarmos, a gente precisa ter um projeto político, fazer um rodízio. Nós vivemos uma democracia. É, é, Na verdade, por exemplo, tem ministros lá que têm mais de 30 anos, mais de 25 anos na corte. É óbvio que ele vai ter uma influência, um grau de interlocução maior porque o ministro chegou. Então, assim, é, por exemplo, tem ministros que passaram por Collor, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, né, Dilma, Dilma 1,5. Então, assim, realmente uma influência muito grande e que, para mim, a gente deveria mudar e pensar num modelo constitucional diferente com rodízio de poder, com mandato, como acontece em algumas outras cortes. A verdade é essa. Meu caro, é interessante que também eu tenho a mesma opinião de que são grandes figuras que estão lá, mas precisariam voltar àquilo que era o legislador negativo e não ser legislador positivo também. Isso. Meus caros telespectadores, agradeço muito a presença dos senhores ouvindo o nosso programa, ao querido amigo Kaiser, grande professor de Direito,
a homenagem que fizeram a esse velho advogado e professor de direito, e os espero novamente no próximo domingo.